Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional, podcast que eu criei para tirar você de uma vida circunstancial e colocar em uma vida intencional, de propósito e com propósito. Esse é mais um episódio da série Bora Conversar, primeiro episódio de 2026, e eu tô com uma honra indescritível de ter a oportunidade de estar aqui com o meu pastor sênior, Costa Neto, camarada que tem tanta história, tanta experiência, tanta maturidade que não cabe em poucos quilômetros. Eu tenho o prazer de conviver com ele já há 20 anos e os 3 últimos anos mais de perto, podendo absorver daquilo que Deus tem derramado na vida dele e através da vida dele. Eu acabei aqui falando muito do senhor, pastor, mas eu queria que você se apresentasse como você se apresenta para as pessoas saberem quem você é de fato. E aí, pessoal, tudo bem? Costa Neto, sou casado. Daqui a próxima semana faço 41 anos de casado. 42, né? 41, meu Deus. Ainda bem que a neném não tá aqui. A gente corta essa parte ou pode deixar? Não, deixa. Vamos deixar, tá tudo certo. Tá tudo bem. 41 anos, 2 filhos, 3 netos e, graças a Deus, hoje estou como pastor da CC Videira, aí liderando esse time maravilhoso. E hoje aqui, né? Na Flórida, correndo nessa trilha linda e maravilhosa. Eu gostaria muito que você estivesse aqui. 8 graus. 8 graus. Meu amigo, o vento tá pegando a gente. Ah, meu Deus do céu. Coraçãozinho lá embaixo, ainda nem saiu da... Deixa eu ver que tá aqui. 138. Ainda tá na zona 1. Ainda tá bem, né? Tá bem. Zona 1, que tu é doido. Mas olha, que prazer a gente tá aqui pra conversar e acrescentar alguma coisa na sua vida. E por incrível que pareça, gente, dessa vez eu vou falar muito pouco sobre corrida, porque eu quero conhecer e te dar a oportunidade também de conhecer um pouco da história do pastor Costa Neto. E falando nisso, você falou que hoje está como pastor, inclusive para eu não ficar entre o senhor e pastor nessa gravação, eu posso chamar de você, não posso? Você falou que está como pastor, mas tem todo um background aí por trás disso que talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, o senhor é contador, o senhor é advogado. Com certeza. Terminei contábil em 84, e depois em 96 eu fiz direito, depois eu fiz uma pós em economia de empresa, depois me especializei em gestão de qualidade, por último agora fiz teologia, só não fiz apresentar meu TCC. Mas ainda, né? Ainda um dia eu vou apresentar, porque na verdade a gente chega um momento na vida, né, Rolino, que não é um diploma, né? Não é um diploma. O diploma tem a sua importância, a graduação tem a sua importância, mas chega uma etapa na vida que você quer o conhecimento, mas para aplicar, né? Não é só ter conhecimento. Um parênteses, né? Tava pensando esse dia. Todas as pessoas sabem. Quando todo mundo sabe que o bom seria essa combinação corpo, alma e espírito. Todo mundo sabe. Morning. Todo mundo sabe essa questão corpo, alma e espírito. Então, conhecimento tem o seu valor. Mas Jesus, ele chama a atenção numa coisa. A prática, né? Prática. Então, essa questão de saúde, o pessoal sabe que precisa comer bem. O pessoal sabe que precisa fazer atividade física, o pessoal sabe que precisa cuidar da alma, cuidar do espírito. Mas a questão é, ok, e a prática? E a prática? Então, para mim, o que a gente está fazendo aqui é natural, normal. Alguns fazem para competição, que é legal, louvável, mas assim, faz mais por saúde mesmo, de ter esse balanço aí do corpo saudável, mente saudável e espírito saudável. Considerando essa tríade, corpo, alma e espírito, hoje, qual é a que ainda mais lhe desafia? Se é que desafia, das 3. Excelente pergunta. Sim, eu vejo que não existe essa questão 1, 2 e 3. Eu, por algum tempo, né? Assim, o que é número 1? O que é número 2? E isso é relativo, porque princípios são relativos. Princípio é princípio. Então, respondendo a sua pergunta, essa combinação só dá certo quando a gente tem Deus no centro. Deus no centro nos dá capacidade para a gente fazer boas escolhas. Então, hoje, especificamente, eu tenho investido mais na minha saúde pelas minhas viagens constantes. Então, fica complicado às vezes a gente correr e fazer uma atividade física. Avião que você toma, o hotel que você fica, não tem. Então hoje, eu disse assim, eu vou investir mais na parte do corpo, que estava um pouquinho a desejar, eu sei. Mas as outras partes também têm importância, também não é... Às vezes o pessoal diz, rapaz, não, vamos buscar ler a Bíblia, vamos orar. Ok, pode vir cá e trabalhar, e cuidar da família, e a área financeira, e os amigos. Então eu vejo que quando Deus está no centro, ele nos dá essa capacidade de boas escolhas. Então eu acredito muito nesse Deus, esse nosso Pai, Espírito Santo, que nos dá a capacidade de a gente dizer assim, ei, Costa Neto,
do teu corpo lá, olha aí os teus exames, ei, dá uma olhadinha aí na tua alimentação. Então hoje eu tô nessa pegada, mas mais uma vez, todas três têm a sua importância. Ainda dentro desse conceito, pastor, de corpo, alma e espírito, a gente entende que a alma está muito ligada às nossas emoções, né, aos nossos sentimentos. Como é que o Senhor cuida das suas emoções? E tudo bem, eu já entendi que Deus tem que estar no centro, mas se tem uma coisa que o Senhor é muito humano. Eu nunca abriu mão do fato de você ser humano também. E tem tanta gente hoje infectada porque não sabe lidar com esse cuidado com a alma. E aí eu quero saber, nós queremos saber, como é que hoje o Senhor, na prática, cuida da sua alma, das suas emoções. Visto que, inclusive, é sabido, inclusive da sua própria boca, que o senhor já teve um quadro de depressão anterior, não é? Era isso que eu ia começar, entendeu? Não foi algo que eu nasci desse jeito, né? A verdade, né, Rondinei? Ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, ninguém nasce escrevendo. A gente vai adquirindo. E ninguém nasce com a mente saudável. Nasci assim, rapaz, com 10 anos de idade, vou comer, vou correr, vou cuidar da minha. Enfim, nesse ritmo de vida, aí, na época, né? Controladoria de um grupo em Fortaleza, por aqui. Aí você, olha isso, entra na caminhada de vida louca, né? E você entra num ritmo de vida louco, trabalhando, tá? E eu achava que eu era super-homem. Não consigo dormir 6, 7, 8 horas. Essa questão do sono, não quero entrar não. É muito corpo. Mas não existe esse ser humano que assim, não, só preciso de 4 horas. Não existe isso. Nem como. Ok, 6 até 8 horas é o normal. Enfim, eu era daquele que precisa só de 4 horas. Então, anos e anos, eu dormia muito pouco. E achava que estava tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. Na verdade, não estava, né? Não estava tudo bem. Mas o senhor não sabia. E aí, infelizmente, não deveria ser isso. A gente só aprende, a gente começa a sentir problema. Começa a sentir que a linda, olha, você só sabe quando começa a sentir problema. Eu me lembro que eu estava levantando fundos para o Instituto Vida Videira, vim aqui nos Estados Unidos, quando eu tive meu primeiro problema de ansiedade grande. Pico de ansiedade, aquele medo de morrer, aquela coisa, ritmia pesada, frio no corpo. Passei mal mesmo. Eu sei hoje o que é uma pessoa com pânico, porque eu passei. E aí, voltei pro Brasil, aconteceu novamente, e aí onde eu parei, fui procurar um amigo meu, médico. Aí ele disse, vou fazer algumas perguntas aqui, Coxinha. Ele disse, dormia. Pô, atividade física, quase nada. Comer, rapaz, quando dá e... já sei, não como. Fez 6 perguntas, das 6, 5, eu estava menos que 0, negativo. Aí ele disse, bem-vindo ao mundo dos humanos. Aí você teve um pânico, um princípio de depressão, para cuidar. E aí onde veio o meu tratamento, mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, eu vai ter que tomar remédio, prometo tomar 1 ano, eu tomei quase 3, 2 anos e meio. O meu problema muito era dormir, eu tinha aquela crença, né, que eu tinha que passar, eu passei uns 10 anos para dormir, mas ele disse uma coisa assim, medicamento vai ajudar você a sair do negativo, eu vou lhe colocar no 0, o positivo vai ter que mudar de vida. Os teus gatilhos aí, ver a questão física, e aí, Rondinelli, fez toda essa história a dizer assim, a importância de você cuidar da alma. Para mim, sei pros outros, não sei pros outros. Para mim, o sentimento de paz, sentimento de sentir-se bem, cabeça boa, sentimento de você não ter um medo que escraviza, o sentimento de você estar tranquilo, cara, tem um valor para mim, então eu cuido. Então, exemplo, rapaz, a gente convive junto, tal, a pressão... Vou pra casa, Reconhece o seu limite. vou almoçar em casa, não vou almoçar com ninguém, vou lá, por quê? Cara, eu preciso ir pra casa. Almoçar, aí depois tomar aquele meu cafezinho depois do almoço, 15, 20 minutos. Bem, eu tô dizendo assim, eu consigo fazer isso. Mas tem outras pessoas que podem fazer outra coisa. Você tá falando, pastor, porque você... Não. Hoje eu consigo e hoje eu decido fazer isso. Então assim, começo aquele negócio tá ali, 10 quilômetros, sinto aquele negócio, dou uma calada, mudo de cenário, mudo de ambiente, mudo de conversa, entendeu? Então... É a metáfora da corrida. Quando o senhor
senhor percebe que pode se lesionar, Não é não? o senhor muda a estratégia. Pronto. É. É aquela coisa assim, quem corre. Ó, eu tô correndo aqui quase 5 quilômetros. Tô com um batimento de 150. Para mim, acima de 160, eu posso estar correndo aqui com quem quiser. Bora dar um tempo. Obrigada. Querem completar o treino? Ok. Eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou andar. Então assim, como é que eu cuido da minha alma? Consciência do seu limite. Por quê? Aqui, a grande tentação do homem lançada pelo inimigo foi querer dizer a Deus. Nós não somos Deus. Nós somos semelhantes em criatividade, semelhantes em caráter, semelhantes em alma, semelhante em imagem, que maior criação dele. Então sim, nós não somos Deus. É interessante. Só voltando aqui um parênteses. Somos imagem, semelhança e pó. Imagem, semelhança e pó. Nós somos humanos. Como é que eu cuido da minha alma? É conhecendo que eu sou, conhecendo que eu me irrito, mas eu posso me irritar menos. Reconhecendo que eu fico com raiva, mas eu posso ter uma raiva, eu posso ter menos raiva. Reconhecendo que eu canso, então eu vou descansar, então eu reconheço. Sim. Levou tempo para aprender isso, né? Inclusive, veja se o senhor concorda. Talvez naquela época que você estava no ritmo acelerado, você já conseguisse ter esses momentos de pausa, só que o senhor não tinha consciência. Foi preciso um baque para poder refletir. Faz sentido isso? Com certeza. Mas eu quero levar uma observação, né? A gente não precisa, cara, a gente não precisa perder a família para aprender, quebrar financeiramente para aprender, ficar doente para aprender. Eu não sou, assim, né, partidário da pedagogia e que Deus ensina na dor. Eu não sou. Não, Deus me colocou na dor para aprender. Deus me tirou tudo para aprender. Acho que Deus não ensina desse jeito. A palavra, os exemplos, os heróis, as mulheres, os homens, as famílias, tá lá, pra gente aprender. Então assim, como é que eu, mais uma resposta, né? Como é que eu cuido da minha alma? Não andar do meu limite. Não andar do meu limite. Qual é o meu limite? Não tem um limite da saúde, tem um limite da irritação, tem um limite, tem vários limites que você diz assim, cara, vou pular fora, né? Vou pular fora. Eu vou lhe fazer uma pergunta para aproveitar a sua maturidade de vida espiritual, para falar para pessoas que entram em quadros de síndrome de pânico, de ansiedade ou até mesmo de depressão e são apontadas muitas vezes por pessoas leigas de que é falta de fé, de que é ausência de Deus e claro, o senhor já deixou bem claro, aliás, você já respondeu, mas eu queria, a pergunta é, onde estava Deus no seu quadro emocional nessa época? Onde ele sempre esteve, né? Ele sempre foi Deus. E eu acredito que dias assim, eu mandei livro, eu mandei pregação, eu mandei vozes, eu mandei gente, eu mandei profeta, sim. E aí Deus sempre esteve onde ele esteve, né? Eu vejo que lá no livro de Provérbios diz uma coisa interessante, né? Diz assim, né? Que, em outras palavras, o homem faz besteira e depois culpa Deus. Sim, cara. Os médicos, psiquiatras, os livros, a Bíblia, os amigos, a família, a mulher, os filhos, são sinais que Deus é Deus. Assim, tá aqui, cara. Entendeu? Que seria uma vida muito cinza se Deus fosse tudo sim ou não. Senhor, sim, sim. Não, não. Não, sim. Ele deixa a gente. Eu vejo que tem muitas coisas que Deus deixa, entendeu? Não é que a gente é pai, meus filhos já são grandes, mas tem coisas que você deixa teu filho. Mas sabe uma coisa? Só se for um negócio assim, vai morrer. Mas assim, tá subindo, aí você vai ver, filha, não sobe, tu vai cair. Não sobe. Aí você diz assim, determinada altura, você diz, rapaz, eu vou deixar. Aí ela sobe, aí, vai, me ajuda, eu não consigo descer. Aí tu diz, filho, eu não avisei. Já pensou você cair daí? Assim, eu vejo que Deus sempre esteve e sempre está onde ele está. Ele é Deus. Então, na minha depressão, Deus continua sendo Deus. Eu continuo sendo filho dele, amado, perdoado, mas ali, eu disse assim, poxa vida, eu não precisava passar por isso. Não precisa, porque, Rondinei, sempre tem aquele, né, que a gente se inclui nisso. Não, eu não vou passar por isso, você tá doido? Não, tem perigo não, bicho, não. Rapaz, Ranello faz, não, agora pastor tirar. Não, eu não passo não. Eu não é o cara que corre. Eu corro há muitos anos, não sou no seu nível é maior. A gente sim vê um cara, né? Aí começa a correr 90 dias. Meu amigo, o bicho vai quebrar, cara. Vai não. Não, eu nasci atleta. Bicho, tu vai quebrar.
Cara, tu vai quebrar. Aí ele força. Cara, não te disse? Mas eu, assim, respondendo, Deus é Deus, ele continua sendo Deus. Fica aí essa reflexão para você, né? Eu perguntei para o pastor Costa, até falei no off que eu ia perguntar, mas ele tem um nível de fé, um nível de relacionamento com Deus que o proporciona ter essa revelação, essa iluminação. Mas eu perguntei para te dizer que Deus é Deus, independente da sua situação. E como ele falou lá atrás, ele, desde o primeiro discurso dele com relação ao cuidado da alma, ele chamou a responsabilidade para si. Eu não me cuidei, eu fiz isso. Então, quem sabe é a hora de você chamar a responsabilidade para você também. Isso. E deixar de culpar Deus por coisas que Deus já está te avisando que vai dar errado. Porque o ciclista diz assim, né? Só tem 2 clubes de ciclistas. Os que caíram e os que vão cair. os que caíram, os que vão cair. E todo mundo fica dizendo, não, eu não vou cair não. Espere para quando você cair. Se puder evitar, evite, mas Deus esteja no lugar dele. Eu ia até fazer essa pergunta também, pastor, mas acabou sendo uma pergunta retórica pelo tamanho da sua fé e pelo tamanho da sua experiência com Deus, com relação àquele diagnóstico que o senhor recebeu de CA há um tempo atrás. 2018. Eu quero pegar essa fala, juntar com uma coisa que o senhor falou ali atrás. Naquela época, o senhor temia a morte. E hoje, quem está perto de você sabe que, obviamente, não é um desejo, mas há uma esperança para a vida eterna, a mentalidade de vida eterna. Pastor, nessa jornada, aí é a curiosidade minha. Quando é que a sua chave vira, no sentido de, paz, eu tenho que pensar em coisa do alto, eu tenho que ter mentalidade de vida eterna, eu tenho que viver aqui, como na eternidade. O senhor lembra esse ponto de virada? 2018, né? Exame rotina normal, então, diagnosticado com CA. E por quê? Eu tinha que fazer essa rotina pelo menos 2 vezes por ano, por causa do meu pai, que partiu com CA. Eu me lembro que eu cheguei de viagem, era uma segunda-feira, e com aquele negócio na cabeça, bicho, que eu não fiz esse exame esse ano, não fiz esse exame ainda, tem que fazer. Fui fazer, e aí, constatei ali, começou um processo. Então, assim, uma coisa ruim, ela chega assim, imagina o que é que você tá sentindo. Imagina, não. Tem coisa na vida, só quem passa. Imagina o que é que você tá sentindo. Você perdeu sua esposa, perdeu seu pai, você perdeu seu filho. Imagina o que você está sentindo com essa separação. Rapaz, imagina nada. Só quem passa. Eu me lembro que era sexta-feira, peguei aquele meu exame e, rapaz, passou um encostamento na cabeça. Disse, pronto. Aí eu disse, rapaz, é meu filho, minha esposa, os amigos, igreja, e aquele livro, e aquele projeto, e aquela coisa. Você vê que a vida é finita. Você vê que tudo passa. E aí, essa questão do tudo passa, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nessa questão de pode acontecer comigo. Ninguém pensa. Impressionante. Então, não foi ali que startou, mas foi ali que começou a algumas coisas na minha vida assim. Meu Deus, cara, eu posso partir. Lógico que o primeiro mês é o mais difícil, né? Porque você não sabe o tamanho do problema. E como eu tinha já um relato do meu pai, aí a coisa complica mais, né? Porque você tem um exemplo, né? Meu pai sofreu muito com câncer de próstata, partiu. E o meu foi um grau não agressivo, mas eu tive acompanhamento. Só vim fazer cirurgia em ano passado, 2024. E aí eu realmente eliminei aí o CA, depois de um meu médico disse assim, Costa, ter um tratamento ali e tal. Mas eu não quero entrar nisso não, né? Eu vou entrar nessa questão da vida eterna. Sim, não foi pelo CA, mas o CA, ele deu aquela chamada da atenção, né? E que a vida é passageira. Foi na segunda etapa do Covid. O Covid foi em 2020, e aí passou ali, todo mundo pensava que tinha ido embora, aí já outra onda, 2021. E aí 2021 foi realmente bateu aquela coisa, aquele sentimento, né, de morte, né, de não é depressão, mas um dia, aquele dia mal, deprimido, né, você acorda, não, assim, aquele peso, e aí mudou a vida, porque Deus disse assim, né, assim, aquela voz interior forte dentro de mim, Espírito Santo, assim, dizendo assim, sabe pra que você tá assim, medo de morte, as coisas acabarem, as coisas, esse sentimento ruim, porque você não foi feito para viver nessa terra, você foi feito para cumprir uma missão dessa terra, mas o teu destino é a eternidade. Você precisa desenvolver uma mentalidade de vida eterna. E aí, ele se estude, 1 Coríntios capítulo 15. Meu Deus, já tinha visto aquele texto 200 vezes, mas quando eu comecei a estudar, o apóstolo Paulo dizendo uma coisa,
E aqui pode ser que você não esteja muito acostumado com a Bíblia, mas é um texto muito conhecido a gente. Sim, quem conhece a Bíblia, esse as más conversações corrompem os bons costumes. Esse texto, o contexto desse texto, é o apóstolo Paulo dizendo: cuidado você andar, conversar só sobre essa terra. O apóstolo Paulo falando: cuidado você só falar sobre as coisas dessa terra. Você só falar, andar com gente que só pensa nessas coisas dessa terra. Você só viver com hábitos que te levam a pensar só nessa terra. E aí ele diz: cuidado, muda. Por quê? Porque existe ressurreição, existe vida eterna. E aí no texto de 1 Coríntios diz o seguinte: se a nossa esperança for só para essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes. O contrário, se a nossa mentalidade for a eternidade, nós vamos ser as pessoas mais felizes da terra. Então hoje não é algo que, orar por você. Não. Assim como você desenvolve hábitos saudáveis de corrida, malhar, comer, hábitos saudáveis para sua alma, espírito, assim você desenvolve. Então, todo dia é minha oração: Senhor, me ajuda com valores eternos. Me ajuda, Senhor, meu Deus, a ter pensamento sobre a eternidade. Que hábitos, que decisões eu preciso tomar hoje que estão contribuindo para a vida eterna. Eu me ajuda a viver minha missão de vida que constrói a eternidade. É uma construção. Hoje, afirmar que a morte não é mais algo que é uma escravidão. Até porque há um texto na Bíblia, de Hebreus, no capítulo 2, que diz assim que Jesus venceu aquele que tem o poder da morte, Satanás, e libertou a todos aqueles que em Cristo, todos aqueles que estavam acorrentados com medo da morte. Então Jesus libertou. Então o medo da morte é uma escravidão. Eu me pergunto, como é que a pessoa seria se não tivesse medo da morte? Como é que as pessoas viveriam? Porque hoje é o grande dilema. Eu perdi, porque com medo de quê? Rapaz, a morte tem uma abrangência, o medo da morte tem uma abrangência muito grande que às vezes as pessoas não sabem. Tudo tem a raiz ali. Medo de morrer, medo de morrer, medo de morrer. Entendeu? Então é libertador uma pessoa que vive com a esperança da vida eterna, com a certeza de que se as coisas acabarem aqui, e que pode ser por um câncer, acidente, pode ser por qualquer coisa, e outra coisa, qualquer idade. E a pessoa diz: não, eu sou muito novo, não, vou morrer lá com 80. Como é que você sabe? Eu quero voltar um pouco no tempo para chegar nos dias atuais, mas ainda no tema da mentalidade de vida eterna. Uma vez o senhor discorreu em um evento sobre 4 pontos que nós precisamos saber. Eu acho válido deixar esses pontos aqui para que eles reverberem em quem está nos ouvindo. Assim, 4 verdades verdadeires. Assim, vai acontecer. Se o cara crê, tudo bem, vai acontecer. Ele é real. Não tem como. Primeira verdade: eternidade é real. O céu é real. Não acredito. Tudo bem. O inferno, eu não acredito no inferno. Tudo bem, mas é real. Ok. Por que você diz que é real? Porque Jesus falou. Se fosse outra pessoa que tivesse falado, não, mas Jesus que falou. Assim, eu tô aqui, mas eu vou pro meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou ajeitar. E quando eu ajeitar, eu vou voltar. Jesus falou mais sobre o céu do que qualquer outra coisa. Então, eternidade é real. Céu é real. Inferno é real. Segunda coisa, inefutável. Assim, vai acontecer. A vida é rápida. Tudo passa. Inclusive a gente. Ou seja, a morte é real. A morte é real. Salomão diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Porque essa é a realidade de todo ser humano. E aí ele termina o verso dizendo assim: a gente deveria levar isso a sério. Então, a segunda verdade é: tudo passa. Inclusive, todo mundo vai passar. Se tem algo que vai acontecer com todo ser humano, é a morte. 3, vai ter prestação de contas. Assim, né, Rodrigo? Você acha? Eu acredito que Deus é o nosso Criador. Eu sou criacionista. Eu acredito que Deus nos criou e que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E a prestação de contas é Deus sendo justo. E assim, eu lhe dei a vida. O que é que você fez com ela? Eu lhe dei recurso. O que é que você fez com ele? Eu lhe dei dons e talentos. O que é que você fez com ele? Deus deu. Não, mas é meu. Se fosse nosso, a gente levaria. Ele não vai levar nada. Ninguém nasceu rico. Pode ser que o pai seja rico. A pessoa não. Ninguém nasceu. Assim, todos nós nascemos nus. Ou seja, no sentido de não temos nada. E não vamos levar nada. E quando chegar lá, vai ter prestação de contas. Prestação de contas não é ter medo de Deus. É um Deus justo. A mesma coisa que a gente trabalha, você tem responsabilidade, é remunerado, você tem objetivos, e aí você chega e faz o que quer. Não é? Não, eu fundei a videira, eu faço o que eu quero, eu faço o recurso que eu quero, eu vou gastar com o que eu quero. Não, tem prestação de contas, cara. Então, assim, a terceira verdade vai ter prestação de contas. Então, assim,
tudo que a gente faz repercute na eternidade. E a quarta, pra gente viver bem a eternidade, viver uma vida que vale a pena viver. A gente não ser reprovado na prova. A gente tem que viver missão de vida. Missão de vida. E o único que dá sentido e missão de vida se chama Jesus. Único. Então, Jesus não é carregar a religiosidade, viver, sentar no banco de uma igreja ou de uma missa, ser isso ou aquilo. É ser um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus tem missão de vida, porque é Jesus, através dele que a gente ama a gente, através dele que a gente faz com que outras pessoas vivam missão de vida. Então, a eternidade é real, a vida passa, é que é prestação de contas, pra gente sair bem, a gente precisa viver missão de vida, e não meio de vida. Meio de vida paga conta, o boleto, compra roupa. Missão de vida impacta a eternidade. Inclusive hoje o senhor tem, acredito que a alegria de fazer do seu meio de vida a sua missão de vida. E voltando no tempo, como foi que o seu ministério chegou? Porque o senhor se forma em contábeis, correto? É. Aí já começa a atuar no mercado, obviamente, Uhum. mas o senhor tem o evangelho na veia de berço, e aí o senhor vai crescendo na igreja. Eu queria que o senhor falasse pra gente como foi essa virada ali do profissional barra ministério completamente. Ali, eu não fui chamado para ser pastor, e não fui chamado para... Cara, não fui assim, não. Meu chamado é ser médico, meu chamado é de ser advogado. Meu chamado é ser atleta. Não, seu chamado é amar pessoas. Boa. Através do amor de Deus. Onde quer que você esteja. Então, Deus te capacitou a ser médico, mas o teu chamado é amar a Deus e servir pessoas através da medicina. Então, grande chave é o médico dizer o seguinte: cara, isso aqui é meu talento, meu dom. Isso aqui é o que eu sei fazer. Agora, o que é que eu preciso ser com aquilo que eu faço aqui? Cara, eu vou servir pessoas. Eu vou servir o ser humano. Eu vou ser um profissional que vai ganhar meio de vida, mas eu vou ter missão de vida. É o advogado, é o contador, é o jogador, é o que usa a mídia para influenciar. Então, assim, eu não fui chamado para ser pastor, fui chamado para amar a Deus e servir pessoas. Ontem era contador, ontem era gestor, hoje pastor. Vamos dizer assim, os palcos, eles mudam, pode alterar, mas a missão de vida jamais. A missão de vida jamais. Eu acredito assim, foi uma virada na minha vida, diz assim, cara, não é sobre onde eu estou, é o que eu posso ser onde eu estou. Eu posso ser hoje, eu estou liderando uma igreja, um time, liderando mais. E diga-se de passagem, 14 campos presenciais, um online, e contando, né? Daqui a pouco mais 2, mais 3. Com certeza. Mas desculpe ter feito essa pausa, foi porque eu me entusiasmei. O senhor pode continuar. Não, mas assim, né? Que às vezes a pessoa diz assim, não, o pastor deixou de ser contador e virou pastor. Mas antes eu amava a Deus e servia pessoas ali na empresa. Quantas pessoas eu ajudei? Quantas pessoas eu levei para Jesus? Quantas pessoas eu tive condições de melhorar o potencial delas? E continua a mesma coisa. Quantas pessoas eu tenho levado a amar a Deus, a ter missão de vida? Quantas pessoas, né? Então essa é a grande meio de vida e missão de vida. Tá aí nas minhas contas, o senhor entra no ministério, o senhor é ordenado pastor em 1980, é isso? 81? Eita, 45 de... Nós estamos em 2025, faz 45 não. anos. Assim, como pastor, 30 anos. Ok. 96. Ok, 96. Vai fazer 30 agora no próximo ano. Envolvido em igreja, 45 anos. Ok. Pastor, maior desafio do ministério que o senhor já viveu, se é que pode falar. Eu vejo que, assim, o maior você tem, dependendo das estações, vamos dizer assim, falando especificamente, 25 anos de servideira. O primeiro desafio é levantar pessoas, né? Não, porque igreja, ministério de Deus, não é sobre remuneração, né? É sobre coração. Por inspirar pessoas a viverem missão de vida, inspirar pessoas a amar a Deus, inspirar pessoas a terem uma vida transformada. Sim, é um desafio grande. E montar líderes para, junto com você, estar nessa mesma pegada. Assim, lógico, acertei mais, mas cometi vários erros, né? Em querer trabalhar com pessoas iguais. Assim, meu Deus, tem que gostar do que eu gosto.
tem que gostar da música que eu gosto, da roupa que eu gosto, do esporte que eu gosto, sei lá. E eu era muito assim, de ter um time pensando do mesmo jeito. E você começa a cometer erros, né? Você começa a cometer, porque você exclui outras pessoas. Então, foi um desafio montar a equipe, liderar a equipe. É um desafio que ele nunca termina, né? O outro desafio é você expandir a expansão. Então, o primeiro campus, né? Você, será que é? Será que não é? É nesse lugar, não é? Tô assim. As pessoas veem hoje 14 campos, um online, mas a gente fechou 4, né? Tá. Então isso aí não tá no Instagram, não. Inclusive, Isso não tá no Instagram, não. Inclusive, o senhor é a melhor pessoa para falar sobre isso. Inclusive, uma das suas características muito validadas entre a nossa equipe é o fato de que, mesmo agindo sob a direção de Deus, mesmo ponderando certos erros, o senhor não tem medo de errar e não tem medo de falar sobre os erros, pois é o primeiro a chegar e falar. Porque assim, né, Rodinelli? Mais uma vez, e Deus deixa, e é bom a gente passar por determinadas coisas. Por quê? Porque você acerta mais. Eu vejo que o grande desafio na liderança não é acertar todas, é acertar mais. Acertar mais. E como é que você acerta mais? Respeitando o tempo, respeitando as experiências, ouvindo mais, sendo mais prudente. Então essas coisas, sim, é um desafio. Um desafio. Você acertar mais. Não é acertar todas, né? É acertar mais. Tá, vou aproveitar os últimos metros aqui da nossa conversa para fazer uma espécie de jogo rápido. É como se fosse um ping-pong. Uma vez, nunca me esqueci e guardo comigo, já repeti isso para o senhor várias vezes. Em uma de nossas conversas, você chegou para mim e disse: Rondinelli, tem coisas que você só vai aprender com... Não tem jeito, só a maturidade vai te ensinar. Hoje, eu vejo, né, eu, Rondinelli particularmente, ao longo dos 20 anos de caminhada, o quanto o senhor cresceu como homem, como servo de Deus, e ver que, de fato, a maturidade cada vez é mais evidente na sua vida. A palavra-chave aqui é maturidade. Então, o ping-pong que eu quero tratar com o senhor aqui para terminar é: o que a sua maturidade diz sobre casamento? Para quem quer casar, para quem está casado. Não é sobre idade. Às vezes as pessoas dizem assim: vou casar com 30 anos, 5, vou casar com 40. Eu vejo que o segredo do casamento é você desenvolver antes uma amizade. Casamento começa com amizade. É ligar um sentimento. Você não conhece uma pessoa na cama, conhece uma pessoa no dia a dia, na conversa, quanto menos. Por isso que a Bíblia é perfeita. Por isso que a Bíblia nos leva a dizer que intimidade é no casamento, porque muita gente erra querendo conhecer parceiro, esposo, entendeu? Na cama. Em casamento, começa com amizade e depois espiritual. É ligação de propósito, depois o íntimo. 2, casamento é querer estar casado. Querer estar casado. A gente vai completar agora mais de 40 anos de casados. Quem você acha que a gente é perfeito? Mas a gente decide todo dia estar casado. Eu e a minha bem, a gente decide olhar coisas boas um no outro. Então, Deus no centro. Família sem Deus, eu não conheço. Que dê certo, né? Com certeza. É verdade. O que o senhor tem a dizer sobre paternidade? Sua maturidade lhe diz sobre isso? Me diz sobre isso. É assim, hoje as pessoas estão botando toda a resposta na paternidade. O problema da pessoa, ausência de pai. Eu conheço gente maravilhosa que nunca conheceu o pai e não conviveu com o pai. Eu já vi pessoa doida, parabéns ali, ó, maluca, por ausência de pai. Então eu vejo paternidade tem a sua importância, mas não é a resposta para tudo. Não é a resposta para tudo. Mais uma vez, tem a sua importância, mas não é a resposta para tudo. Até porque, mesmo que pessoas que não tiveram seus pais, e realmente é complicado, tem as suas consequências. Graças a Deus que eu tive o contrário, tive com meus pais, mas eu não vejo que seja. E se alguém não tem, eu vejo que a questão é Deus. Deus é o nosso pai que supre, ou aquele que quer estar e que faz toda a diferença, não é?
Ele é o perfeito, né? Ótimo. Eu ia perguntar mais sobre ministério, mas ele já falou sobre cuidado com a alma, já falou, cuidado com o corpo, já falou sobre mentalidade de vida eterna. Enfim, para você absorver mais do que o pastor Costa Neto tem para absorver, tá aqui o perfil dele na descrição. Se você tá vendo no Instagram, o perfil dele tá marcado aqui. Ele é uma pessoa que vai enriquecer a sua vida de maneira geral, religiosa. Jesus é o Tos na vida do pastor Costa Neto. É um executivo, tem uma mente extremamente globalizada, quesito, parabéns por isso. Esses dias eu estava vendo duas pregações, uma pregação se deu a sua, e quando o senhor falou, ficou para mim evidente o que é uma mentalidade cauterizada, com todo respeito à vida de quem pregou, tá certo? E que é uma mentalidade globalizada. O senhor cresce, a nossa igreja cresce, porque o senhor é executivo de pessoas. Então, pastor, é um visionário, obrigado por isso. Então, vale a pena segui-lo. Eu quero só... O senhor deixa aí uma mensagem para 2026, né? Primeiro episódio. O senhor já tem deixado tantas mensagens, deixou na nossa equipe, tem deixado no Instagram, deixou nos nossos cultos de Natal e de Réveillon. Mas aqui pra gente que tá ouvindo isso. A combinação perfeita é corpo, alma e espírito. 2026 seja essa combinação perfeita de corpo, alma e espírito, mas de forma prática, não é só o conhecimento, né? Botar isso para prática, cuidar do corpo, cuidar da alma, do espírito. Por quê? Porque Deus é o centro da sua vida. A Ele, eu peço a minha oração é que Deus seja a primeira coisa que você busca, que leva a sério a Deus, que leva a sério a palavra de Deus, que leva a sério a intimidade com Deus, que leva a sério Jesus, que aponta para Deus, e aí Jesus, Deus sendo o centro da tua vida, essa combinação perfeita de corpo, alma e espírito vai fazer com que isso possa ser realidade na tua vida. E se por acaso você precisa de ajuda para viver isso, a gente te convida para fazer parte da nossa igreja. Se não for na nossa, que seja em outra, Com onde certeza. você se adequa melhor. Pastor Costa, obrigado por esse tempo. Foi um prazer enorme. 10K, hein? 10K, conversando, hein? Conversando, hein? Ei, se você gostou, curte, compartilha, deixa teu comentário aqui. Se quiser dar feedback, dá feedback também. Eu tô aqui para crescer contigo. Deus abençoe. Feliz ano novo. A gente se vê aí no Bora Conversar.